Bom dia, irmãos e irmãs. Depois de um tempo de descanso, de férias, eu retorno, né? Retornamos aqui aos nossos vídeos nas sextas-feiras. E a ideia é edificar você e quem ouve, principalmente em coisas que vocês não estão acostumados a ouvir, nem no púlpito da sua igreja, nem em lugar nenhum. Mas são coisas antigas, né? Às vezes 3.500, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, e coisas também relacionadas com você hoje e com a sua igreja. Quero registrar nesse vídeo para o futuro, lembrando dos meus netinhos, né? Eu quero, com alegria no meu coração, saudar tanto Timothy, quanto Elise, quanto Silas, e também Ephraim e Ezra, né? Esdras é o mais novo. Então, da primeira filha, nomes gregos, e da segunda filha, nomes em hebraico, todos logicamente com significados, mas não é meu ponto aqui hoje. Meu ponto aqui hoje é compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que fala assim, em Gênesis, aliás, em Crônicas, primeira das Crônicas, capítulo 16, no verso 7, dizendo assim: naquele dia foi Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Eu quero pegar justamente nessa parte aqui, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Onde que, a partir de que momento? As coisas, então, nós podemos caminhar no tempo, né? E um pouquinho mais atrás, lembrando de Moisés, quando Deus fala para ele, para Moisés, qual a razão de Deus ter chamado o próprio povo de Israel. E Êxodo 19:6 vai dizer assim: vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos seus filhos, porque toda a terra é minha, toda a terra é minha. E vós sereis reino de sacerdotes. Ou seja, a grande função do povo de Israel era anunciar os feitos de Deus para todos os povos. Davi entendeu isso. Mas na raiz dessa situação, nós encontramos o começo, o beginning, o paleolitismo dessas ordens de Deus, que já começa a ser lá no princípio a mover o coração de um patriarca, né, que era Abraão. Quando vocês forem a Israel, se não foram ainda, os que foram, onde lembrar comigo, Israel funciona de Dan a Berseba. Dan é o Iapoque e Berseba é o Chuí. Do norte ao sul, isso para você entender a extensão, né, do norte e do sul de Israel. Isso os profetas sempre falam, né, quando fala Israel, de Dan a Berseba. Vocês já, logicamente, já viram falar de Tel Aviv, Tel Berseba, Tel Aran, ou Tel Adá, né? O Tel é um local onde tem o nome Tel, é porque tem embaixo, né, arqueologicamente falando, muitas cidades embaixo, né? Então eles estão em escavações. Às vezes tem um Tel, é uma montanha, a cidade está no topo hoje, mas embaixo tem até 10, 12 cidades. Não é que o tempo foi, né, cobrindo a areia, vai tomando conta, e eles eram nômades, né? Em Tel Arad, nós percebemos, por exemplo, que existia um rei, né? Ele vivia em casa de pedra em volta às tendas. E é significativo isso, porque isso é muitos anos, né? Eles estavam ali. Antes do povo de Israel, o povo de Israel foi passar por ali, subindo do Egito do Sul, e o rei, então, de Tel Arad, foi contra o povo de Israel e foi derrotado. Mas
pouco ali na região de Berseba, né, nesse platô do deserto de Negueb, bem no sul de Israel, viveram os patriarcas, né, viveram Abraão. E o que aconteceu com Abraão? Abraão, ele tinha o grupo dele, foi chamado por Deus, entra na terra, né, e ele tem a tenda dele, e junto da tenda dele outras tendas menores. A ideia patriarcal é que, antes até da ideia bíblica, ele é um redeemer, ele é aquele que redime, a função dele é de redimir, né, aqueles que estão em volta dele, e chamá-los e ajudá-los, e fazer do grupo em que ele vivia esse grupo patriarcal, né, em que ele é responsável. A palavra específica no hebraico para a palavra redime é a palavra goel, né? Então ele é um goel, ele é um elemento dentro da família patriarcal em que ele é o que vai redimir, né? Ele redime os que estão próximos a ele. O que quer dizer isso? Fora da ideia da religião. Ele é aquele que vai suprir a necessidade do povo. Ele vai cuidar de toda necessidade do povo. Aqueles que estão debaixo do goel têm, então, toda a proteção. Ele é responsável por dar roupa, por dar segurança, por dar alimento. A função dele é fazer com que aquele que está debaixo da sua orientação, do seu governo, vamos chamar assim, esteja totalmente confortável, porque ele vai fazer todo o possível, usar todos os recursos que chegam todos na mão dele, para que ele supra os seus governados dentro da uma possibilidade possível. É saúde, é educação, é segurança, é o que for necessário. Ele está ali para suprir. E quando eles têm um supridor bom, um redeemer, um goel bom, a sociedade toda, o grupo todo patriarcal, é um grupo sadio, né? Um grupo feliz, um grupo bom. E assim foi então com Abraão. Abraão foi esse tipo então de goel. E a base onde eles viviam chamava Beit Av, né? Ou casa do pai. E depois nós vamos ver lá no futuro, né, no Novo Testamento, todas essas palavras sendo usadas, né, o que é o Redeemer, a casa de meu pai tem muitas moradas, em João 14, e aí vai por diante. Mas eu quero me ater especificamente, que o vídeo não pode ser muito longo, mas eu quero me ater especificamente à questão de Abraão, Abraão como esse goel, né? Aí os irmãos lembram, por exemplo, da história de Ló. Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Os reis resolveram invadir Sodoma e Gomorra e captaram a Ló. Mas Ló, ele está debaixo do goel. Ele está debaixo do goel. Ele está debaixo de Abraão. E aí muitos não entendem por que Abraão teve que ir lá em Sodoma e Gomorra junto com o exército para libertar Ló. Porque ele é o goel, ele é o redeemer. Ele é aquele que vai redimir. Né? Ele é o redentor. Ele tem que restaurar, tem que trazer para a família. Quando aqueles 3 anjos caminham em Berseba, né, em direção a Abraão, Abraão corre, né, na direção deles, sem saber quem eram. Os 2 anjos e um que estava ali era divino. E ele se debruça e quer trazer, né, para o grupo todo. E ali, quando ele traz para o grupo, ele percebe que ele está diante de uma teofania, ou diante de um Deus encarnado. E ali começa a conversa, que é muito interessante. Depois vocês leem o livro de Gênesis, vocês vão ter a amplitude, né, da profundidade desse relacionamento de Abraão, né, com os anjos. Mas o interessante nessa história é que o texto vai mostrar que com o anjo, depois desses anjos voltam e falam assim, nós não vamos esconder de Abraão. Porque o Deus faz um contrato com Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós chamamos de contrato abraâmico. Abraão, quando conversa com os anjos falam com ele assim, Abraão, nós estamos indo para Sodoma e Gomorra. E a cidade vai ser destruída. E Abraão, como redime, imediatamente ele fala, mas escuta, mas se tiver 50 lá, e se tiver 40, se tiver 30, se eu achei mercê na presença de vocês, e se tiverem 10? Aí
o anjo fala, não, por amor a 10 eu não destruirei. Aí chega lá o anjo em Sodoma e vai direto na casa de Ló. Ló os recebe na porta da cidade. Ló sabia que eles eram especiais, né? E recolhe. Aqueles homens da cidade querem abusar da hospitalidade de Ló. Ló fala, olha, eu tenho minhas filhas, são virgens, abusa minhas filhas. Mas eles não, nós queremos os 3 anjos aí que estão com vocês, 3 homens que estão com você na sua casa. O anjo resolveu então, falou assim, agora chegou a hora. Falou assim, ô, Ló, pega você e sua família e vocês vão em direção ao monte o mais rápido que você puder. E não olhe para trás. A palavra agora. Porque enquanto você estiver aqui, nós não poderemos destruir a cidade. O que eu quero dizer com isso? É que Ló estava debaixo da administração ou da redenção do próprio Abraão, em que a palavra de Deus a Abraão fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele então sai para Zoar, né, caminhando, subindo um monte, sai para Zoar, e aí Sodoma é destruída. Mas enquanto Ló está ali, a cidade não pode ser destruída, né? Lembrando que Ló é um tipo de igreja, né, onde que, ele está no meio da confusão, mas ele não, a cidade ele não pode ser destruída, né? A igreja, enquanto a igreja estiver dentro desse sistema aqui, o mundo não vai acontecer nada, né? Enquanto tiver igreja fiel ao Senhor Jesus, não se preocupar que não vai acontecer nada, não tem destruição, né? Não tem destruição. Mas eu quero dizer que quando fala assim, em Abraão, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aponta-se imediatamente para Jesus. No Beit Av de Abraão, agora lá em João 14, Jesus vai falar, né? A casa de meu pai tem, o Beit Av, a casa de meu pai tem muitas moradas, né? Ele é o Redeemer, ele é o Redentor, ele é o Goel. Então, quem está debaixo do Goel, que foi recebido, né, pelo Goel, e Jesus fala, todos quantos me receberem, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele é o Goel, e ele então é o responsável em ser o provedor, o redentor, aquele que redime, aquele que vai cuidar do seu povo, com todo cuidado, a todos quantos o receberem, deu-lhe Deus o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Hoje, então, foi 2 palavrinhas interessantes, né? A palavra Goel, que quer dizer redentor, e a palavra Beit Av, né? Que quer dizer a casa de meu pai. Né? E Israel, então, foi chamado para ser reino de sacerdotes, aqueles que vão fazer ligação com Deus. Aí depois, como houve a falha, né? Aí então veio o próprio Jesus, prometido mais de 3.000 vezes, né, no Velho Testamento, quando ele mais de 1.500 vezes, quando ele aparece, né, ali diante do povo, né, e ele então é o Redentor, ele é o Goel, ele é aquele que vai te levar para a casa do Pai. A casa do Pai, o Beit Av, tem muitas moradas, né, que você seja nesse dia muito abençoado, né, em nome de Jesus. Que Deus assim o abençoe. Amém e amém.